Em janeiro do ano passado, foi criado o Centro Filosofia e Género, junto da Sociedade Portuguesa de Filosofia e ao abrigo dos artigos 16 e 17 dos estatutos da referida sociedade. A sua apresentação pública teve lugar também no mesmo mês, no dia 20, por ocasião do 5º colóquio História da Filosofia Moral e Política na Universidade do Minho, colóquio esse que era dedicado à revisitação dos cânones, no caso, à revisitação dos cânones do ponto de vista das mulheres filósofas. O anúncio da criação do centro foi feito pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Filosofia, o professor Dr. José Marinhos, e que, na ocasião, se referiu ao interesse e à oportunidade que pode ter a atividade de um centro desta natureza e da sua capacidade para esse desenvolvimento de atividades. Porquê criar um centro de filosofia e género? Diria que há pelo menos 3 razões que legitimam a sua criação. A primeira razão é mesmo de natureza filosófica e prende-se com a natureza crítica da filosofia e com a sua dimensão de pensar a vida e a existência. Se admitirmos que o questionamento central da filosofia é a investigação em torno da questão do que é o ser humano, então essa investigação hoje não pode ignorar o conjunto e o acervo de informação e de debate que existe em torno da articulação entre a filosofia e as questões de género, quer dentro da filosofia, quer nas margens da filosofia. A segunda razão pode designar-se como a procura de reparação de uma injustiça cognitiva. A injustiça cognitiva que os cânones da filosofia têm realizado ao apagar ou minimizar toda a produção teórica que mulheres e homens têm desenvolvido ao longo da nossa tradição em torno da construção de argumentos sobre a condição humana e que, contra o pensamento dominante, defenderam uma visão antropológica simétrica entre feminino e masculino, entre homens e mulheres. A terceira razão é de ordem circunstancial e tem a ver com a investigação que se tem desenvolvido entre nós sobre as relações entre filosofia e género, pelo menos desde o final da década de 1990, no âmbito do projeto Filosofia no Feminino, e que deu lugar a um número muito razoável de publicações, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Por estas razões, pensou-se que a criação de um centro de filosofia e género junto da Sociedade Portuguesa de Filosofia podia contribuir para dar mais visibilidade e mais relevância ao tema entre nós, além de poder fortalecê-lo do ponto de vista institucional, à semelhança do que tem acontecido com outras estruturas institucionais existentes noutros países, como, por exemplo, em Espanha, onde o trabalho sobre esta temática da relação entre a filosofia e género tem já uma longa tradição, ligada, nomeadamente, ao seminário que a filósofa Célia Amorós desenvolveu desde a década de 1980 na Universidade Complutense de Madrid, ou, mais proximamente no tempo, a criação da rede de mulheres filósofas que as colegas brasileiras
acabaram de criar. Neste contexto, propõe-se este grupo 3 objetivos essenciais. O primeiro, dar visibilidade à temática da relação entre filosofia e género entre nós. O segundo, fortalecer as interações entre as pessoas que trabalham este tema ou entre aquelas e com aquelas que venham a interessar-se por ele. E, finalmente, um terceiro objetivo que se prende com o desenvolvimento de articulações com instituições estrangeiras similares a esta. Obviamente que para a realização destes objetivos contamos com a colaboração de todas as pessoas que se interessam pelo tema. E para isso, para podermos estabelecer com essas pessoas um intercâmbio e uma inter-relação, deixamos um contacto e esperamos que o usem, de facto. O contacto é fil.género@gmail.com. Ficamos à vossa espera.